atual, na situação atual de doença, porque está todo mundo doente. Então nós temos uma doença que a gente não vai poder mexer. Essa política, essa coisa, a gente não vai poder mexer mais. Mas nós podemos fazer a diferença em quem acredita na gente e no que a gente acredita, numa medicina real. E a nossa proposta é o que você falou no início, é tratar a célula da pessoa, é pôr a pessoa num estado bom para a doença ir embora. Então eu queria a tua opinião, teu recado, o que você faria? Bom, Célia, eu não tenho acompanhado assim muitos pacientes porque foi justamente na fase que eu estava já saindo, né? E a nossa área de atuação sempre foi esse ambiente aqui, né? O ambiente hospitalar que proporcionou todo esse espetáculo aí que a gente viu, né? A gente não estava assim diretamente ligado. Eu fiquei, atendemos muitos pacientes alguns que com Covid, outros já com alguma manifestação sobre isso. Eu diria o seguinte, o que realmente é bom para o sistema imunológico, né? Você tem que partir por aí, né? Não vamos encontrar, na minha opinião, nenhuma droga farmacológica para resolver isso aí. Então, isso é ponto pacífico. A medicina, de repente, agora vai querer aparecer com uma solução para o problema que ela mesma criou, como sempre faz, né? Então não é isso que está se tratando. O que sempre foi bom para o seu sistema imunológico? Sempre caímos na mesma, vamos dizer assim, na mesma tecla. Você tem que ser cuidadoso na tua saúde, você tem que administrar você mesmo, você tem que mudar seus hábitos, você pega sol, ele estimula o teu sistema imunológico. Você precisa também se acalmar psicologicamente, porque esse negócio aí está trazendo problema. Esse dia eu fui lá em Porto Alegre lá e conversando lá com o cara que estava, um engenheiro que fez inclusive essa capela aqui atrás, né? Mas ele hoje está aposentado, está cuidando. E aí, com a conversa vai, conversa vem, ele então estava me falando, né, justamente disso, que ele tomou a vacina e agora está sentindo uma série de coisas, né? Sente uma certa falta de ar, uma certa moleza, isso e aquilo. Aí ele me pergunta, será que foi da vacina? Entende? Então agora está essa fase de, né, não tem mais o vírus, mas e agora a vacina? Claro, aí também tem muito, vamos dizer assim, porque nós também não sabemos, né, qual seria o efeito a longo prazo. Vai ser uma doença autoimune que esse camarada vai ter daqui para frente, porque esse constante, né, processo ali de presença de alguma coisa que não é bem do corpo, mas porque o organismo, quando ele é bombardeado por novas coisas, ele enfraquece também, entende? Ele não aumenta a sua resistência em si, desde que você não mude seus hábitos, você dê uma baixada. Então eu sempre tenho dito para eles, olha aqui, ó, o que nós temos hoje de concreto na mão é que você faça uso desses aspectos do cuidado do paciente, né, mas que são seus. Não sou eu que vou poder caminhar por você, não sou eu que posso respirar melhor, eu que não posso fazer nada por você. Eu só posso te dizer, coma isso, não faça isso, faça aquilo, mas sem neurose também, né? Porque essa praga dessa doença criou uma neurose, né? Eu acho que tem gente que você já reforçou aqui, tem gente que morreu do medo, porque aí o sistema imunológico vai lá para baixo, né? Existe o sistema psiconeuroimunológico, todo mundo sabe que, né, pensou aqui os linfócitos lá, né, pô, o patrão lá em cima está com medo, aí eu estava fazendo uma metáforazinha, né? Mas é mais ou menos assim, né? Se o patrão de uma empresa diz, pastor, pessoal, está ruim, eu estou desanimado porque não sei o quê, como é que saem os funcionários desse né? Estou perdido, né? Se o patrão está... Então é mais ou menos assim, né? Se a mente, que é o que controla todo esse sistema, porque a imunologia não é autônoma, é tudo controlado pelo sistema nervoso, mas se esse está para baixo, o controle é ruim. Então pode fazer a diferença entre sarar ou não sarar, ou entre viver ou morrer. Eu acredito que muita gente morreu do medo, muito mais.
mais Com do que do certeza. problema. Então, tem que agora reconquistar o paciente para ele voltar a ter confiança nesse processo que é inato no ser humano, que tu não precisa fazer grandes coisas, não precisa nem conhecer o sistema imunológico, mas sabendo que exercício, boa alimentação, sol e descanso, etc., isso tudo é o que o corpo quer para fazer ele funcionar bem, então faça isso. Agora, outras coisas, pode acrescentar, de repente, aqui o Vinícius está dando vitamina vitamina D e outros suplementos, etc. Eu já não gosto muito disso, mas tudo bem, porque a vitamina D do sol, né? Porque o sol não é só vitamina D, não. O sol é um antidepressivo, não via. Então pode ser até que isso passa pela vitamina, porque a vitamina D na realidade não é vitamina, ajuda a ativar a melatonina, o sol. Ele é a vitamina D é um tipo de hormônio, ele nem sequer é uma vitamina, né? Então ele acelera todos esses processos benéficos para o nosso organismo. Porque quando você olha o sol, você fica feliz, né? Olha o dia de chuva, você já fica assim. Então, todo o sistema tem que estar sendo, vamos dizer assim, integrado. É holístico esse processo. Tá? Agora, se eu tenho algum processo adicional que alimentação, por exemplo, o que você preconiza? Os alimentos não inflamatórios, tá entendendo? Por E todos, exemplo? os não inflamatórios são todos que vêm diretamente do reino vegetal, né? Principalmente legumes, verduras, frutas, e da forma como são, não processe, como é assim? Porque senão tu já perde, né? Então, os alimentos não usados, naturalmente, alimentos de origem animal, todos eles são inflamatórios, muito óleo. O óleo hoje tem muito ômega 6 e é mais pró-inflamatório, então você tem que, né, navegar por aí. Mas basicamente é o nosso sistema que nós usamos aqui, né? Alimentação mais crua possível, sem mínimo de alimentos processados, né? Falou em alimentos processados, pode ser até coisa boa, mas passou por um processo, já não é mais aquele, já não vai mais, né? Tudo onde a indústria mete o bico, entra um anjo, sai um demônio. Então é um problema desse tipo. Então todas essas coisas, né? Então alimentação, boa alimentação, regularidade na alimentação, não misturar muitas coisas, né? Você tem que começar a ser uma pessoa que se auto-administra do ponto de vista de saúde. E não delegue, não terceirize a sua saúde para isso que está por aí, né? Eu hoje, claro, esse dia eu precisei fazer uma cirurgia aqui, né? Vou procurar um médico, óbvio, né? Mas nós estamos falando de coisas que não é da alçada mais, quer dizer, é da alçada da medicina, mas ela não quer assumir, tá entendendo? Porque tem esses problemas todos, né? Ele quer só canetear, formação. E então, na realidade, isso é uma responsabilidade individual. Só que a população está completamente desinformada de que esse é o caminho, e então eles continuam doentes e continuam olhando para a medicina para ver será que não vai aparecer uma cortisona, um negócio qualquer aí que possa me dar um alívio, etc. É assim. A medicina, a coisa é assim. Resumindo assim, né? Se você tem uma vida saudável, mudando, a alimentação, né? Esse é um cara que está na internet aí, ele tem umas palavras que eu gostei. O alimento é o seu melhor remédio. Mau alimento necessita de remédio. É mais ou menos assim, né? Que nem o Hipócrates já dizia, né? Seja teu alimento, olha e tal, né? Esses conceitos antigos e arcaicos que a medicina acha que já passou por cima de tudo isso, e tudo que ela faz é muito melhor do que o seu sistema nervoso e imunológico, porque tem drogas para tudo, etc. Mas aí perderam o básico. Agora eles estão fora do básico e estão tateando no escuro, não vão achar nunca. Mesmo o médico consciente, tá entendendo? Que gostaria de fazer as coisas certas, mas ele também não tem informação. Assim como a população não tem, eu diria que, não sei qual é o percentual, mas eu acho que uma grande maioria dos médicos, se soubessem
uma outra coisa, uma alternativa, eu acho que muitos deixariam, né? Eu conheço muitos médicos que eram contra aquilo que a gente faz, hoje eles defendem. Por quê? Bom, agora eu estou entendendo. Porque eles olham isso aí como charlatanismo, tá entendendo? Sim. Então, Eles quem é o olham médico? as terapias integrativas Como charlatanismo. como charlatanismo. Como não tendo Uma prova yoga. científica. Mas como... Eu não tenho prova científica, me mostra aí um trabalho. Eu digo, olha, meu filho, faça então faz você o trabalho. Passa, né? Você tem direito de pedir para eles fazerem exercício, etc, etc. Isso aí é coisa universal, isso aí, né, não precisa ter medo do Conselho Regional, tá entendendo? Porque eles se pelam de medo se eles não estiverem dentro das diretrizes e alguém os processa, eles não defendem lá. Não. Eles vão lá para cima de nós. Então, qual é o médico que quer perder a sua licença? Então, ele faz ipsis literis o que as regras internacionais e protocolos fazem. Então, o médico deixou de ser médico, ele deixou de ser uma pessoa racional. Ele passa a ser apenas um refletor dos interesses dos outros e acha que ele continua sendo médico. Ele é um enfermeirão. Não falando mal dos enfermeiros, mas o enfermeirão assim, ele só executa, tá entendendo? Não, eu fiquei internado aí porque eu tive uma pedra, um cálculozinho que saiu eu não sei nem se foi da vesícula. Eles não acharam nada na vesícula, então talvez tenha se formado no próprio canal, não sei, mas eu sei que acabou obstruindo o canal do pancreático, né? E eu dei uma quedazinha deu uma discreta, vamos dizer assim, pancreatite. E pancreatite não é um processo infeccioso, né? É um processo químico, né? Mas o que eles me davam de remédio, tá entendendo? A enfermeira vinha assim com 4 injeções assim, já prontinhas na bandeja para enfiar no soro aqui, né? E ela vinha, doutor, e tá na hora. E o que você fazia? Você tomava? Eu dizia assim, o que é esse aqui? Essa é tal coisa, esse é um anti-inflamatório. Tá bom. O meu corpo sabe se ele virar sozinho. Pode tirar. O que é esse outro aqui? Esse aqui é um omeprazol. Para quê? Por causa do anti-inflamatório. Então não precisa também, porque eu não vou comer. E assim eu ia selecionando, né? Eu tomava um outro para não criar um conflito com os colegas, né? É meio chato, né? Os colegas já não gostam de tratar outro médico, né? Porque ele se mete a querer saber as coisas. Mas eu fiz assim, eu diria assim, eu me salvei a mim mesmo dentro do hospital. Porque se eu deixasse a coisa correr, entende? Tanta droga, e mesmo assim eu fiquei 2 semanas aqui para recuperar as forças, porque eu não conseguia andar. Tanta droga e medicação e soro e isso e aquilo, o corpo não aguenta. Eu também não sou um garoto, né? Um garoto às vezes ainda aguenta tudo isso, né? Mas na sua idade, na nossa... sem uma necessidade real, né? Eu aceitei os antibióticos porque tinha uma febrezinha, tá entendendo? Então, e o antibiótico também é o que menos mal faz. Pois é, então porque se eu mexesse aí, eles iam ficar muito chateados comigo. Mas eles respeitavam, né? Claro, você tem direito de não aceitar. Sim. Isso é um direito que o paciente ainda tem, né? Pelo menos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, não tem muita... Se você não aceitar, ele pode ir para a corte, né? Facilmente eles te colocam na... Por exemplo, um testemunho de Jeová. Claro, isso é um absurdo, né? Mas estou só dizendo, né? Mas não importa, o princípio é o mesmo. Se um testemunho de Jeová que diz que não pode tomar sangue, não quer que o sangue vá para o filho que está precisando, eles não querem saber. Eles pegam uma autorização judicial e aí eles passam. Isso é... Em outros lugares, eles prendem a mãe, o pai, que não queria vacinar, o problema não queria vacinar. Então, isso é ditadura, tá entendendo? Quer dizer, eu tenho direito de escolher o meu sistema de vida. Porque quem é você para dizer o que eu devo fazer? Né? Eu posso ir até onde eu não interfiro, não estou interferindo em você. Claro, e mesmo, né? Eu tenho opções, né? Se eu quiser me suicidar, e daí? Eu tenho esse direito, não adianta querer, não tem que cuidar desse cara. O cara se suicida no banheiro, mas isso aí não interessa, não vem ao caso. Mas eu estou falando que o sistema que nós entendemos ensina as pessoas aos métodos que são anti-inflamatórios, porque
Hoje, miocardite, né, que é Sim. um problema que está por aí. Os caras estão morrendo aí no jogo de futebol. E jovens. Jovens, Ela jovens. tomou a vacina lá, porque se não tomasse a É, vacina ele não podia jogar. a proteína spike, ela produz um processo inflamatório no teu organismo. Então, Pois você é, toma vacina, você está produzindo proteína spike. pois é, Ele vai te inflamar. pois E ele vai te inflamar as veias também. E vai te dar miocardite. é. Não precisa ir muito longe. E pode coagular o sangue, né? Sim, Então, microcoagulação, né? Esse problema do pulmão é mais coagulação do que sim, realmente a atuação né? E aumento das citocinas, essas tempestades imunológicas que dá. Mas mesmo assim, o processo, por isso que eu estava falando um pouquinho, né, no começo, porque se a proteína spike me está dando processo inflamatório, ela é porque o meu sistema imunológico está reagindo de alguma forma contra aquilo, como uma coisa estranha, né? Ele é um corpo estranho que o corpo de alguma forma não sabe o que fazer com ele, porque ele não tem nenhuma função. Porque ele já está dentro do sangue. Se ele tivesse indo via sistema nervoso, o corpo ia clivar aquilo ali em aminoácidos e sim, pronto. pronto. Mas não. Agora, ali dentro não tem mais chance de fazer isso. Quer dizer, ele já passou todas as barreiras, né? Quer dizer, e já está dentro de você, está dentro da célula, e agora das células para fora, ele é um. Então o corpo reage, e aí estão as reações, né? Os que a gente conhece por enquanto, né? Alguns preveem que daqui a 5 anos vai ter outros tipos de reações. Bom, aí eu já não sei. Inclusive autoimunes, né? Pois é, as doenças autoimunes é uma probabilidade bem. Então, nós podemos dizer, porque autoimunes é uma coisa só também, né? O que é autoimune? É o nosso corpo atacando a si mesmo, por qualquer semelhança com outros segmentos, outros pedaços de proteína que entraram de alguma forma no nosso organismo. Então, estamos diante de um problema, assim, imunológico e não conheço nenhuma outra. Agora, você comentou ozônio. De repente, eu não tenho experiência com ozônio. Eu sei que tem clínicas por aí, da nossa linha aqui, que usam ozonioterapia, né? Usam bastante. O que o ozônio faz? O ozônio, ele provoca no organismo uma oxidação imediata e rápida. E isso, de uma forma geral, então eu estudei 3 anos a parte bioquímica, então o que ele faz? Ele pega vários radicais, ele oxida e ele ativa macrófago. Então, quer dizer, você oxida para limpar. Ele oxida, ele retira os radicais livres e estimula o macrófago. Então, ele quela o radical livre, que é o problema aqui de tudo, e já ativa o macrófago, então ele limpa. Então, você faz uma drenagem linfática, você faz um banho de uma ducha, você faz uma ativação através dos pés, você faz uma depuração pós uma insuflação de ozônio, você tem um resultado fantástico. Para quê? Para desinflamar. E o ozônio, ele tem um alto poder fungicida. Fungicida e antiviral também. Então, você pega uma ferida, por exemplo. Aquela ferida, o que nós estamos, a gente está pegando muito agora? Esporotricose. A pessoa está em casa, está com o gato, está com medo de tomar sol, o gato está em casa, arranha. Ele tem o esporotrix, às vezes ele não tem nem a patologia, mas ele carrega o esporotrix, a pessoa pega, fica com o fungo, vai no médico, ele dá o itraconazol. Toma itraconazol. A pessoa não sabe, toma itraconazol, jejum, não é orientado, ele é hidrossolúvel, ele vai embora. Ele é lipossolúvel. No estômago, bebeu com água, se dissolveu, foi embora. Passou pelo hepatócito, que ele passa mesmo, né, que eu tenho um grande problema com a Pfizer.
porque há mais de 20 anos eu estudo com eles, eu falo com eles, falava, agora não falo mais. Por favor, mexe, todos os antifúngicos são hepatotóxicos. Ele atua no hepatócito de uma forma drástica. Ele atua no fungo para a parte de gordura, o ergotazol, mas ele acaba com o teu hepatócito. Então, e outra, tem que deixar muito claro que você tem que tomar com o estômago cheio de gordura, porque senão ele vai embora. Então a pessoa não toma, enfim, tá com medo, não adianta. E antifúngico é muito complicado, porque você tem que ter uma concentração muito grande para chegar na superfície, enfim, não faz efeito. Cada vez mais ele aumenta a lesão, as lesões que a gente tem são inimagináveis, você não pode imaginar. Dentro de casa, sem sol, com o bicho, então o que acontece? A lesão abre e vai para as vísceras. Então a gente teve muitos casos assim. A única coisa que adianta, vai para o sol, lava com água e sabão. Depende do caso, você tem que fazer uma bag. Antes se fazia câmara hiperbárica, principalmente para pé diabético e tudo, pode ser feito, mas a bag, a câmara de ozônio funciona maravilhosamente bem. Um plástico, né? Você põe um plástico, você faz uma concentração dosada, a medida, depende das enzimas que o paciente tem também, para você ver se ele pode tomar isso ou não, mas enfim, funciona. Você fecha a ferida, você melhora o esporotipo, você pega um óleo ozonizado, o óleo ozonizado é uma coisa divina, porque ele atua em tudo, é numa machucadura, é numa queimadura, e ele não tem contraindicação, você passa, é um óleo, muito bom. Que é gergelim, né? É o óleo que eles usam. Geralmente é o de girassol. Girassol, né? Geralmente que é mais neutro, né? Então, e você usa isso, e você não está dando nada para a pessoa. A ação do ozônio é imediata. Você faz um ozônio, você tem que saber o que você vai dar. Você vai dar sistêmico, você vai fazer num local que tem uma inflamação. Tudo bem, você tem que estudar, não fazer essas palhaçadas que fazem 2 dias de curso, como o Conselho Federal de Medicina não aprova para o médico não pode fazer ozônio, né? Porque não interessa, porque é simples, barato, compra um aparelhinho lá e faz, e não precisa dar remédio. Pô, mas como não dá remédio? Não. Você tá inflamado, como você ajuda o ozônio sistêmico, sim. Faz como? Anal. Você faz anal, ele recebe aquela carga digamos, de oxidação e imediatamente é neutralizado e eliminado. Não precisa mais corticoide, não precisa mais, não. Então, peraí. Então, só alguns profissionais podem fazer. Farmacêutico pode fazer algumas coisas, né? Mas acontece que todo mundo está fazendo, está banalizando, fazem cursinho de 2 dias, não tem um curso oficial, né, para você fazer e se certificar. Então, eu fiquei estudando 3 anos para ver, ainda que eu tenho que estudar muito mais, porque a reação química que ocorre em cada tipo de tecido é diferente, né? Ele atua de forma diferente em cada ligação. Então tem gente que faz 2 dias e já vai aplicando. Aí, então quer dizer, o conselho não normatiza, você não tem alguém que realmente seja certificado, eles dão um certificado de 2 dias. Quem vai ver isso? O que pode e o que não pode? Não tem? E aí banaliza. Mas o que eles estão fazendo não me interessa. Me interessa o que a gente está fazendo, o que a gente sabe, o que a gente está estudando ainda e pesquisando, né? Na esporotricose fantástico, na parte de feridas
que você tem numa ferida. Se tem um anaeróbio, se tem uma bactéria, perfeito, ajuda muito, muito, muito. Queimados, né, em queimaduras, muito interessante. Ele atua, ele faz isso, ele tira o que está morto, ele analisa e o macrófago vai lá e limpa. Então você fazendo esse tipo de coisa é muito bom. Então você acha que você mencionou que esse sistema da ozonoterapia associado ao ambiente que nós temos aqui na clínica de espaço natural aqui em São Roque, porque você tem aqui tudo que precisa para somar com esse sistema, né? Que é a limpeza, que é a higiene, que é a água quente, água fria, e o sol, e ainda alimentação você adequada. Tem alimentação básica, né? E você tem essas terapias complementares, que é o que a gente quer, são integrativas, que são os banhos, os escaldapés, toda essa parte integrativa, né?